Pelo menos 5 estados brasileiros já anunciaram a redução do ICMS também para o etanol. Essa medida começou a ser implantada depois que foi promulgada na semana passada aquela PEC dos benefícios que tem entre as propostas, entre as medidas já valendo, a mesma aplicação da alíquota de ICMS entre etanol e gasolina. Esse é um assunto para Daniela Malman, que chega para conversar ao vivo com a gente direto de um posto de gasolina em BH. A lista dos estados aí, Daniela, muito bom dia para você. Ei, Stephanie, bom dia para você, ao Colombo, a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia, nesse comecinho de semana, Esses 5 estados que já anunciaram a redução, então, foram o estado de São Paulo, aqui Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e também o estado de Goiás. Aqui em Minas Gerais, o governador do estado, Romeu Zema, publicou hoje cedinho nas redes sociais, então, essa redução de 16% para 9% ICMS sobre o etanol, uma forma de manter aí a competitividade do biocombustível em relação à gasolina, que também teve a sua redução do ICMS, E segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, um estudo que foi feito, essa redução representa 47 centavos a menos no litro do etanol aqui em Minas Gerais e também uma queda anual da arrecadação de 900 milhões de reais, isso aqui em Minas. No estado de São Paulo, o governador Rodrigo Garcia também anunciou uma redução aí de 13,3% do etanol para 9,57%, uma redução então de 17 centavos no litro do etanol. O estado do Paraná fez uma redução de 18% para 12% e Goiás então ficou em 14,7%. Uma coisa importante para a gente falar, que foi inclusive um alerta dado pelo governador do estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia, para que os consumidores desses estados que já anunciaram a redução do ICMS sobre etanol, eles fiquem atentos aos preços que estão sendo praticados nos postos de combustíveis, porque se alguém notar que algum estabelecimento não fez essa redução, ainda pode acionar sim o PROCON para que seja feita então uma fiscalização e uma eventual punição para esses estabelecimentos que não estejam cumprindo com essa determinação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Daniela. Daniela Malman conversando com a gente ao vivo, direto da ensolarada capital mineira Belo Horizonte. Faltam 11 minutinhos para as 11 horas da manhã. Quero chamar a Priscila Asbeck de volta aqui para o Novo Dia para a gente falar um pouquinho sobre já os resultados dessa redução de ICMS, Na bomba deu resultado, Priscila? Em alguns lugares mais, em outros lugares um pouquinho menos, mas houve resultado. Em São Paulo, o resultado foi relativamente importante, O preço continua alto, mas mais baixo do que estava há 2, 3 semanas. Os governadores pararam de reclamar. Muito pelo contrário, agora com a proximidade da eleição, estão até sugerindo aos consumidores, vai lá no seu posto, se não tiver baixado, chama o PROCON que a gente vai até lá para fiscalizar ou ver o que está acontecendo. De alguma maneira eles vão conseguir compensar essa grana de ICMS que estão deixando de arrecadar, por exemplo, com um volume maior de vendas. Essa conta vai ficar para ser feita no ano que vem ou deu certo mesmo, Priscila? A gente pode chegar à conclusão de que não. Houve muito choro antes, mas era precipitação. Colombo, é complexo esse cálculo, Um ponto importante, antes de falar dessa questão de compensação, é se essa redução do ICMS ela vai chegar nas bombas, E eu acabei de conversar com alguns economistas, tributaristas e com pessoas que são da cadeia do etanol, e o que eles dizem é que, como essas empresas ligadas à cadeia do etanol tiveram uma perda de margem, quando o ICMS foi reduzido, e aí reduziu muito mais o ICMS sobre a gasolina do que sobre o etanol, porque alguns estados já tinham o ICMS sobre o etanol abaixo daquele piso de 17%, então o que aconteceu foi que basicamente reduziu o preço da gasolina e para o etanol não fez tanta diferença. Por isso que agora eles estão fazendo essa nova redução para tornar o etanol mais competitivo, como está previsto na PEC dos benefícios. E aí, qual que é a questão? Então, essas distribuidoras, essas empresas da cadeia do etanol, elas tiveram uma perda de margem porque as pessoas passaram a comprar mais gasolina e o etanol ficou pouco competitivo. E aí agora, muitas delas estão falando aí em tentar recompor essa margem, recompor essa perda que tiveram. É por isso que talvez essa nova redução do ICMS sobre o etanol não chegue na bomba pro consumidor final. Dito isso, a gente tem ali, por exemplo, a gasolina, a relação entre gasolina e etanol em São Paulo em 0,69, lembrando que tem que ficar acima de 0,7 não vale a pena o etanol, abaixo de 0,7 vale a pena o etanol. Então, em São Paulo já estava valendo a pena o etanol,
Com essa nova redução aí anunciada de cerca de 17 centavos, essa relação cai ainda mais para 0,67. Mas em Minas, por exemplo, a gasolina estava 5,89, etanol 4,56. Se de fato cair 43 centavos o etanol com essa queda do ICMS, vai passar a ter uma relação antes era de 0,77 para 0,71. Ainda assim, a gasolina vai ficar mais vantajosa. A ver exatamente como que vai ficar essa redução para o etanol. Sobre a compensação, Colombo, que os economistas todos estão dizendo, os próprios governadores, eles não queriam essa perda de arrecadação porque são gastos justamente vinculados para a saúde, para a educação. Então, essas áreas elas vão continuar tendo perdas por causa dessa perda de arrecadação. O que mudou é que a eleição está chegando, eles viram uma possibilidade de surfar essa onda de redução de impostos às vésperas da eleição. Mas a perda de arrecadação continua, tem um fator ali de que a arrecadação foi boa no primeiro semestre, mas isso não está previsto também para o segundo semestre, até por uma questão aí de queda nos preços das commodities no mundo todo. Então, essa questão de compensação, ela continua sendo um problema para os estados, mas parece que eles vão querer resolver isso mais para frente.